Olá, pessoal. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o liberalismo, né? Sobre a questão do desenvolvimento social vinculado à educação, sobre os princípios do liberalismo. Em suma, defende, na verdade, o sistema capitalista de produção, defende a propriedade privada, defende, né? Acha que é necessária a desigualdade aí social. E, nesse contexto, dando continuidade, então, ao pensamento conservador de educação, nós temos, então, John Dewey e Anísio Teixeira. É um prazer enorme falar de Anísio Teixeira, dada a sua relevância em âmbito nacional. Mas, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre John Dewey. Quem que foi John Dewey, então? Então, ele foi um norte-americano, professor aí de filosofia. Ele nasceu em 1859 e veio a falecer em 1952. Ele dedicou a sua vida para a fundação de uma nova escola. Mas que escola é essa, professor Leandro? Uma escola baseada na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. É muito relevante, na verdade, os estudos, as contribuições aí de John Dewey. Tem gente que fala John Dewey, né? Mas na verdade John Dewey. E por quê? Porque ele vai falar sobre uma nova escola essencialmente democrática. Como assim, professor? Uma nova escola socialmente democrática? Vamos lá, então, contextualizar novamente. Dewey, ele viveu em uma época em que o sistema capitalista ele passava por profundas transformações. E a ciência contribuía, então, para essas mudanças intensas. Então, assim, o avião e o automóvel, eles haviam sido inventados, o petróleo, ele estava surgindo como fonte de energia, tá? A eletricidade, ela era utilizada como forma de intensificar a produção. Surgia o telefone, revolucionando as comunicações. E a gente tinha ali o surgimento de o quê, então? De uma sociedade moderna. Mas quem que era o homem dessa sociedade moderna? Então era um homem ainda preso nos antigos valores, né? Tradicional. E ele pensava, John Dewey, na gente, então, formar um novo homem. Então, a escola, ela era um ambiente de transformação de um novo homem. Eu coloquei no slide de vocês, ó, ambiente de formação de um novo homem. Então, assim, a escola deveria formar esse novo homem para essa nova vida em sociedade. Então, ele critica o modelo tradicional de ensino, tá? E ele tem um compromisso muito grande com a democracia e com a cultura democrática. É importante a gente destacar aqui que John Dewey, ele pensa na democracia não como um jogo aí de regras políticas nos quais a sociedade se organiza, mas ele pensa na democracia enquanto um modo de viver, um modo e por isso, na verdade, é preciso a gente fomentar, então, um modo de viver, uma cultura democrática. E a escola seria uma das instituições responsáveis, então, para a gente fomentar aí uma cultura democrática, tá? Lembrando que eu falei, pensamento conservador. Por que que John Dewey, embora ele pense em democracia, ele fala, né? Eu falo que, ele é conservador ainda. Porque, pessoal, embora ele pense em democracia, ele não pensa na superação desse sistema, mas sim em conservar, em manter, ajudar a manter a roda girar aí do sistema capitalista de produção, tá bom? Vamos continuar aqui, tá? Ele fala também que para a escola, então, formar esse novo homem, o processo educativo ele deve ser pautado em valores democráticos. Como assim, professor? A democracia ela deve permear vários itens, vários aspectos do processo educativo,
como a relação professor-aluno, o material didático, os métodos pedagógicos, tá? E para isso, para a escola então formar um novo homem, a sociedade não poderia ofertar uma educação qualquer, mas fomentar então uma educação baseada, gente, em valores democráticos, tá? Que daí foi como eu falei para vocês. Relação professor-aluno deveria estar permeado de valores democráticos, material didático, os métodos pedagógicos. E o aluno, então, pessoal, ele deveria ser o ator principal no ambiente escolar. Pessoal, eu estou olhando aqui porque eu estou girando os slides e daí eu vou vendo para ir seguir nessa ordem que eu falei para vocês, tá? E o ambiente escolar, então, ele deveria propiciar para o aluno experiências concretas. Mas como assim, professor, experiências concretas? Essas experiências é uma coisa bem interessante, é um conceito bem interessante que John Dewey desenvolveu, tá, pessoal? Essas experiências seria, na verdade, um modo de ajustar o sujeito ao mundo social. E a escola deveria oferecer, então, condições para os educandos resolvessem por si só seus próprios problemas. Mas como assim? Bom, a escola seria, então, um local de experimentação. O aluno teria um processo ativo aí no processo de investigação. E para ele, tudo isso promoveria um espírito de iniciativa e independência, ao passo que também permitiria uma aquisição de autonomia e de autogoverno. Para isso, era necessário o quê? Educadores bem preparados. E qual que seria, então, o papel do professor? Motivar os alunos, descobrir o que motiva os alunos, despertar interesses, e tudo isso ocasionaria a entrega dos alunos aí às vivências. Descobrir o que motiva os alunos seria o ponto-chave do professor. Por quê? Porque esse interesse, descobrindo o interesse, o professor seria, na verdade, essa descoberta de interesse seria uma ponte do professor para o aprendizado, tá? Então, o professor faria uma ponte aí entre o aluno e o aprendizado. Deixa eu ver. Tá, tem uma coisa interessante que eu coloquei no slide. A experiência é um conceito central do pensamento de Dewey. Ele discordava da afirmação de que a educação prepara para a vida modelada pelas gerações adultas. Para ele, a educação é a própria vida. A escola deveria ser um local de experimentação, onde os alunos teriam um papel ativo no processo de investigação. Então, ele fala que a educação é a própria vida. Por isso, ele defende essa questão da experimentação, e não apenas da transmissão de uma ideia, dos pensamentos de uma geração para outra, igual defendia lá Durkheim, tá? Deixa eu ver. Tá. Ele fala também que uma escola democrática, ela deve priorizar o aluno e suas inquietações, ou seja, ela deve ouvir o aluno, ela deve considerar esse aluno no processo aí de construção do conhecimento, ao passo que ela ia desenvolver também o esforço e a disciplina dos alunos, tá? E o objetivo principal aí da escola é formar sujeitos capazes de influir positivamente no meio social, ou seja, formar alunos, formar pessoas que vão contribuir para essa sociedade continuar girando, para essa sociedade continuar produzindo. E ele vai falar também que o objetivo, né, o fim dessa educação é formar novas estruturas democráticas. Como assim? Formar uma sociedade democrática, ajudar a construir uma sociedade democrática baseada na livre participação de todas, tá? Ele fala também que a escola, ela seria um local de experiências, que seria purificado das imperfeições da sociedade. Como assim, professor? Ele fala que essa sociedade ela ainda não estava perfeita também, porque era uma sociedade que estava começando e que os homens e que
os seres que compunham essa sociedade, eles ainda estavam lá atrás, no feudalismo, e ainda não estavam acostumados com os princípios, com as características dessa sociedade. Então a escola deveria formar os indivíduos para agir nessa nova sociedade. Para isso deveria ser um ambiente perfeito e não com as imperfeições dessa sociedade. Só que ele fala também que essa escola ela deve estar sintonizada com as mudanças que ocorrem no mundo, até para que ela não fique aquém lá no seu tempo, tá? E essa escola ela deve oportunizar a todos alcançar as conquistas asseguradas na sociedade democrática. Então vai lá para aquele pensamento lá do liberalismo que eu falei para vocês, que o Estado deve ofertar a educação e deixar o indivíduo livre aí para lutar por melhores condições de vida, por melhores posições na classe social aí, tá? Ele fala também que a escola deve atuar na renovação constante dos costumes e na preservação desses costumes também, tá? Exceto quando já se chega lá a uma sociedade democrática, porque ele fala que o fim da educação é a sociedade democrática. Chegou nessa sociedade democrática, para que a gente visa superar ela, né? Já que ele é adepto, já que ele pensa, então, em uma sociedade democrática. Então ele pensa ali em uma reforma total da sociedade, tá bom, pessoal? E ele fala, embora ele pense em uma reforma aí total da sociedade, lembre-se, ele é liberal. Então, ele não pensa então em eliminar os privilégios da burguesia, da classe burguesa. Até porque ele fala que esses privilégios eles foram conquistados democraticamente. Então, nada que é conquistado democraticamente deve ser questionado, né? E no Brasil aqui, esses princípios eles foram trazidos por educadores que sofreram a influência de Dewey, em especial Anísio Teixeira. Anísio Teixeira ele tem relevância enorme no cenário educacional, porque ele vai então lutar por uma escola, por uma educação pública, tá? Uma educação laica e obrigatória. Aqui, quando a gente fala de Anísio Teixeira, então a gente tem que mais ou menos sintonizar ali para o ano de 1931, mais ou menos, porque ele vai estudar fora. Então ele retorna, ele assume um cargo de... Ai, me sumiu o nome, que eu acho que é alguma coisa de instrutor de educação pública na Bahia não, no Distrito Federal, tá? E ele vai reformar, então, o ensino público no Distrito Federal, pessoal. Então, ele pensa lá na construção de uma educação pública, laica e obrigatória, como eu falei para vocês. E ele tem uma percepção de educação aí, como eu falei, sofre influência de Dewey, então é baseado na experiência e na democracia, e visa construir uma escola voltada para a mudança. Novamente, uma escola voltada para a mudança, não a mudança do sistema econômico, tá? Então ele pensa em uma escola voltada para a mudança dos métodos de ensino, uma escola voltada para a mudança aí, de fazer o aluno incorporar esses valores do sistema capitalista e voltada para a democracia, tá? E ele pensava, então, em ampliar as oportunidades educacionais para toda a população. Então, ele constrói lá, ele cria as escolas técnicas secundárias. Lembrando que a gente tinha ensino primário, secundário e terciário antigamente. Mas o que é isso, professor? Ensino primário, de primeiro ao 8º ano, ensino secundário como se fosse o ensino médio, e terceiro grau aí seria o ensino superior, tá? A gente já não usa mais essas denominações. Mas enfim, então pensando em ampliar aí a educação para toda a população, né? O ensino público gratuito, não apenas para as crianças, ele cria aí as escolas técnicas secundárias. E essas escolas,
olha o nome, técnicas, então também ele pensa em formar para o mercado de trabalho, né? Então ele pensa em atender uma outra parcela aí da população que precisa de educação. E ele também cria as escolas experimentais, tá? Essas escolas experimentais, elas vêm aí com métodos inovadores de educação, principalmente o desenvolvimento do ensino por projetos, tá? Ação ampla no sentido de dar suporte técnico ao trabalho no interior das escolas. Ele pensa aí em dar um suporte no trabalho no interior das escolas. Ele não pensa apenas de forma geral. Então ele vai pensar aí sobre o que acontece ali no centro do processo educativo. Então ele cria aí o Instituto de Pesquisas Educacionais, ele cria aí um serviço de matrícula, ele cria aí um serviço de prédios escolares e também cria algumas superintendências de ensino primário, de ensino técnico, tudo no sentido de dar suporte técnico para as instituições escolares, tá? E ele também vai falar um pouquinho sobre a formação de professores. Por quê? Porque ele se preocupa com a formação, com a elevação do ensino superior dos professores. Né? Então, ou seja, ele pensa aí no aprimoramento de quem ensina. Então ele vai aí incentivar a formação de algumas especializações, tudo no sentido de aprimorar o trabalho dos professores. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco, tanto sobre John Dewey quanto Anísio Teixeira. Lembrando que, embora eu já tenha falado para vocês que eu sou contra esses posicionamentos aí liberais, né, porque ambos, né, são da escola nova, não dá, é indiscutível a gente negar, na verdade, é inegável as contribuições desses intelectuais no sistema educativo, até porque eles pensam numa educação pública, na ampliação da educação, ou seja, numa universalização da educação. E Anísio Teixeira tem uma relevância enorme no cenário nacional, porque ele pensa também na construção de um sistema público de ensino no país. Ele não só pensa, ele fomenta diversas ações nesse sentido. E como reflexo de tudo isso, ele lança um manifesto dos pioneiros da educação, que assim, ele lutou muito para que a gente, pela escola democrática, por uma formação comum a todos, tá? E principalmente numa sociedade onde o privilégio, onde educar era privilégio, tá? E a gente tinha aí muitos governos autoritários em que viam a educação como uma ameaça, e que a gente tem ainda, né? A gente tem aí o nosso presidente que a gente teve um secretário de educação que, graças a Deus, um ministro de educação que, graças a Deus, saiu do governo, que também acha que uma educação crítica é uma ameaça para o sistema. Claro que é uma ameaça para o sistema, por quê? Porque os nossos governantes não querem ninguém que pense. Até porque, quando a gente pensa, a gente questiona, a gente indaga. E para eles, claro, para que eles possam fazer as vontades deles, pessoas que pensam, seres que pensam, que criticam a ordem vigente, é uma ameaça mesmo. Pessoal, é isso, tá bom?